Decantação, que é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido-sólido e líquido-líquido. Ela baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. A decantação está relacionada com a sedimentação que ocorre quando deixamos a mistura em repouso por determinado tempo. O componente mais denso que tem as suas partículas em suspensão vai, com o tempo, por ação da gravidade, depositando-se no fundo do recipiente. Assim, quando a sedimentação termina, realiza-se a decantação, que é simplesmente inclinar o recipiente que derrama em outro recipiente o líquido menos denso, que fica na parte de cima. Decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido-sólido e líquido-líquido. Ela se baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. A decantação está relacionada com a sedimentação que ocorre quando deixamos a mistura em repouso por determinado tempo. O componente mais denso que tem suas partículas em suspensão vai, com o tempo, por ação da gravidade, depositando-se no fundo do recipiente. Assim, quando essa sedimentação terminar, realiza-se a decantação, que é simplesmente inclinar o recipiente que contém a mistura e derramar em outro recipiente o líquido menos denso, que fica na parte de cima. Bem, explicando de forma breve e resumida, levigação é o processo onde separa as substâncias mais densas das menos densas. E esse processo ocorre com a ajuda da água, onde a água ela se mistura com as duas substâncias, levando a substância menos densa e deixando no fundo do recipiente a substância mais densa, que nesse caso aqui seria o feijão. Vamos lá ver como é que acontece. É porque eu botei pouca água aqui, mas dá pra perceber que toda a terra ela vai se esvaindo, vai indo pro fundo do pote, e o feijão ele permanece no fundo do recipiente principal. Levigação é um método de separação de misturas utilizado para separar um sistema com várias fases sólidas, por exemplo, areia, terra, pedras, ouro. A levigação é utilizada no garimpo para você conseguir extrair peças de ouro de solo. Os garimpeiros pegam uma porção de solo, jogam água e o que sobra é o ouro. É isso. A peneiração consiste em peneirar as substâncias para separar os componentes sólidos. A parte mais grossa fica retida na peneira, à medida que a mais fina passa pelos furinhos do utensílio. Peneiração. Este processo é utilizado na separação de sólidos de tamanhos diferentes, através do auxílio de uma peneira onde somente as partículas de menor dimensão atravessam a malha. Então, aqui nós vemos uma massa e com o auxílio da peneira vai passar apenas as partículas menores. Podemos observar aqui que vai cair somente as partículas pequenas através da peneiração. Bom dia, meu nome é Nicola Lopes e eu vou apresentar sobre cristalização. A cristalização é um processo onde átomos e moléculas se organizam em uma estrutura de cristais rígidas e bem definidas para minimizar seu estado energético. Aqui vemos as moléculas soltas. Daqui a gente já vê elas indo para o estado em que elas ficam juntas. E aqui é o processo final, onde a estrutura está rígida. Durante a cristalização, átomos e moléculas se unem em ângulos bem definidos para formar a forma de um cristal.
As principais definições de cristalização. Cristal. Partícula sólida em que as moléculas são organizadas em um padrão repetitivo e fixo. Aqui é um exemplo qualquer que eu coloquei de cristal, onde já está na sua forma sólida e as moléculas já estão organizadas. E aqui são algumas informações. Bem, aqui como eu não pude fazer o experimento, eu trouxe em forma de desenho para explicar. O experimento é basicamente, os materiais são estes: açúcar, água, palha de madeira, 2 pregadores de madeira, pote, barbante, papel toalha, panela, fogão, colher, xícara e corante. E bem, o preparo é deixar o pote com água e palito com os recipientes, negócios no palito. Aí, no final, se torna, o palito cristaliza, tem uma cristalização em volta, um cristal em volta, com processos químicos. E é isso, obrigada por assistir. Quem fala aqui é o seu aluno Juan Ronaldo. E eu vou fazer a separação de misturas por meio da evaporação, uma mistura homogênea de água e sal. Vou levar ao fogo para evaporar. Quando evaporar, eu volto. Após a evaporação, como podemos ver, a água evaporou e deixou os seus sais minerais no recipiente. Ao colocarmos a garrafa em cima de uma vela, o recipiente ele fica preenchido de ar quente, o que significa que a pressão dos gases ele aumenta com força e a água vai subindo e a chama enfraquece. A pressão dos gases dentro da garrafa ela diminui e a pressão atmosférica faz com que a água suba ainda mais. Como podemos ver, está subindo. Como ocorre a sublimação? A passagem do estado sólido para o gasoso se dá quando a pressão do ambiente não é o suficiente para frear as partículas atômicas do material, e assim permitir que elas atinjam o estado gasoso imediatamente, sem nem mesmo passar pelo líquido. O gelo seco, a naftalina e o iodo são exemplos clássicos que sofrem essa mudança porque elas sublimam de forma natural. Vamos fazer um método de filtração comum, representado no coamento de café. Basta usarmos um coador que retém as partículas sólidas do café e extrai substâncias solúveis do pó de café. E aqui, no final, só resta a borra de café. E dentro o líquido. Então, gente, eu fiquei com o método da filtração comum, que é utilizado para separar componentes de uma mistura heterogênea. Eu vou fazer, no caso, o experimento com o café. Então, dito que eu falei, aqui tá a panela com a água e aqui tá o pó de café que eu já coloquei. E nisso a gente vai despejar aqui dentro, que aí vai fazer a realização da filtração. Aqui. Vendo? E tá saindo por aqui. O método de flotação é colocado em prática quando se quer separar uma mistura entre dois sólidos de diferentes densidades. Para a execução, colocamos dois sólidos em um compartimento junto a um líquido de densidade intermediária entre os dois.
Um exemplo é a separação de areia e serragem, em que quando a água é colocada no recipiente, a serragem, por ser menos densa, boia, e a areia afunda, por possuir maior densidade. A propriedade magnética pode ser classificada em 3 tipos: ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Quando essa atração ocorre fortemente na substância, chamamos o material de ferromagnético. Quando a atração é moderada, chamamos o material de paramagnético. E quando a atração está branda, chamamos o material de diamagnético. Quando não ocorre nenhum tipo de atração entre o material e o ímã, dizemos que esse material não possui propriedades magnéticas. A separação magnética é um processo físico de separação de misturas heterogêneas entre sólidos, onde um dos componentes da mistura possui propriedades magnéticas. Nesse processo, o sólido que possui propriedades magnéticas é atraído através da utilização de ímãs e então retirado do restante das partículas que não possuem tais propriedades.